Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Hoje estou fazendo um vídeo com o título Jesus Batizava. Quando a pessoa é cristã, ela começa a frequentar uma denominação, ou até mesmo quando ela é criada dentro de uma igreja cristã, o termo batismo, ele é muito utilizado, muito conhecido dentro do meio cristão, certo? O batismo ele faz parte de um sacramento, né, do cristianismo. Praticamente 95% de qualquer igreja considerada cristã utiliza-se a prática do batismo, certo? Se entendendo como uma ordem do próprio Cristo, né, do próprio Jesus Cristo, a fim de que a pessoa alcance a salvação ou, enfim, se torne cristã, certo? O batismo, de uma forma geral, ele é conhecido como um ato de confissão público de fé, certo? E uma coisa que eu, analisando a Bíblia, me mandaram, né, na verdade, essa sugestão de vídeo, para expor um texto em João 3, onde relata que Jesus dá a entender que Jesus ele batizava, certo? Ou seja, qualquer pessoa que ela gosta de Jesus, crê em Jesus, e ela lê a Bíblia, ela vai observar algo que é muito observado dentro dos evangelhos, são acerca dos milagres da pessoa de Jesus Cristo, né? Porém, quando se fala em batismo, o primeiro personagem que vem na mente de qualquer pessoa é o personagem João Batista, que principalmente dentro do Evangelho de Lucas, ele é exposto como primo de Jesus. Só que aí vem a grande questão: se Jesus ele tinha um ministério e ele ordena com que os seus discípulos batizassem, né, no caso as pessoas, tivessem a prática do batismo dentro dos seus trabalhos de evangelização, o próprio Jesus ele não batizou ninguém? Então vamos estar fazendo uma análise do texto aqui de João, capítulo 3, né, do verso 22 ao 23. Eu separei aqui algumas versões, tá? Pela CF, vou fazer uma leitura aqui também pela NVI e também pela King James, certo? Então, de forma breve aqui, para não se estender no vídeo, João 3, 22 diz o seguinte: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava, certo? Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, ou seja, esse verso 22 aqui, ó, ele dá a entender que Jesus ele batizava, certo? Fazendo a leitura do mesmo verso aqui pela NVI. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Agora pela King James. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Então o que acontece aqui? Me mandaram esse texto para fazer uma análise e realmente, se focarmos apenas no capítulo 3 de João, dá-se a entender que o texto apresenta que Jesus, em determinada passagem do Evangelho, no caso só no Evangelho de João, eu não vou poder aqui afirmar se os outros evangelhos têm uma base paralela com isso. Eu acredito que não encontrei. Porém, aqui em João está esse trecho, essa breve informação de que dá-se a entender a ideia que Jesus batizava. Porém, se você faz o prosseguimento da leitura até o verso final de João 3 e passa para o capítulo 4 de João, você vai encontrar o seguinte: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, no caso aqui é João Batista, tá? Aqui estamos lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um dos evangelhos canônicos, né, dentro da Bíblia cristã, e ele tem esse título João atribuído não a João Batista, que é considerado primo de Jesus, filho de Isabel, né, e tal. Ele é considerado como o apóstolo, um dos apóstolos de Cristo, tá? Então, o que ocorre aqui? Esse João, ele não é o mesmo do nome do Evangelho de João, tá? Aqui está se tratando-se de João Batista. Aqui no verso 2, ó, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então o que acontece? Ó? Eu trouxe aqui pela
pela ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel. Eu trouxe também uma análise também do mesmo texto pela NVI e pela King James, tá? Se você estiver assistindo o vídeo e tiver interesse de ler em outras versões da Bíblia, também seria interessante. Pode ser por uma Bíblia católica, uma Bíblia de Jerusalém, que inclusive a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores para se fazer análise de textos, certo? Enfim, uma NTLH, fique a seu critério. Você pode observar que no caso aqui, ó, de repente na sua versão, o verso 2 ele vai estar em parênteses, tá? Aqui, ó, parênteses aqui, abre parênteses, né? E fecha parênteses. O que seria isso aqui? Na tradução, tá? Na tradução, quem faz a tradução da Bíblia, no caso aqui, Almeida Corrigida Fiel, nessa tradução, tá? Você pode ver que aqui na NVI, por exemplo, não se tem parênteses, tá? Se tivesse, eu teria copiado. Não tem parênteses. Aqui também na King James, também não possui parênteses o verso 2. Então, ou seja, aqui também o texto de João 4 está falando acerca de um batismo, tá? Relatando que chegou aos fariseus a informação de que Jesus estava tendo mais discípulos e também batizando mais pessoas do que o próprio João Batista, porque se você fizer uma leitura acerca desse personagem João Batista, você vai observar que a multidão, as pessoas chegavam a pensar que João Batista ele era o Messias aguardado pelos judeus, certo? Porém, ele mesmo fala, não, eu não sou o Messias. Está para vir alguém maior do que eu, ou seja, quando ele está se referindo a Jesus. Por quê? Porque os evangelhos, eles querem apresentar Jesus como o Messias aguardado pelos judeus naquele período, naquela ocasião, né? Naquela época, certo? Então, embora quem traz para os evangelhos essa abordagem de batismo é João Batista, no caso aqui em particular, os outros evangelhos propriamente não apresentam o foco de Jesus realizando algum tipo de batismo dentro dos evangelhos, tá? Lá em Marcos 16, verso 16, se eu não me engano, Jesus fala, né, deixa sua ordenança sobre batismo, né, que aquele que crê vai ser batizado, será salvo, porém quem não crê não seria condenado. Esse texto também, depois em outro vídeo, quero fazer uma análise sobre esse texto, tá? Porque esse texto ele não se encontra no Codex Sinaíticos, né? Ele é considerado, alguns teólogos e estudiosos consideram o texto de Marcos 16, do verso 9 ao 20, um acréscimo dos pais da igreja, e não propriamente não é um texto que se encontra em manuscritos mais próximos dos originais, certo? Então, ou seja, esse verso 2, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, se de repente na sua Bíblia estiver entre parênteses, isso daqui é um comentário do tradutor, para se dar um entendimento do texto, certo? Então, aqui o verso 2 diz assim, ó, ele nega que Jesus ele batizava. Então, ele apresenta Jesus como um responsável pelo movimento de batismo à parte de João Batista. Porém, não apresenta propriamente a pessoa de Jesus batizando, certo? Mas o capítulo 3, ele apresenta que o texto dá a entender que Jesus batizava, certo? Podemos encarar isso como uma contradição ou não? Bom, pode até mesmo ser uma certa contradição, porém, o texto de João 3, verso 22, ele fala aqui, ó, dentro do contexto da passagem, aborda Jesus e seus discípulos, né, com eles e batizava, certo? Aqui inclui não somente Jesus, tá? Mas aqui também está incluindo os seus discípulos, ó, tanto pela NVI, se também for avaliado aqui, ó, pela Almeida Corrigida Fiel, ó, aqui cita Jesus e os seus discípulos, certo? Então, aqui também, ó, pela King James, que é uma versão muito boa para quem gosta de fazer análise de texto. Então, o que acontece? Esse verso 2 aqui, ó, ele tenta explicar que Jesus ele aprovou a prática de batismo entre os seus discípulos e tal, porém, propriamente aqui o verso 2, ele nega que Jesus tenha feito o batismo, certo? Embora, ó, mais uma vez lendo, ó, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, ou seja, mas Jesus estava ali consentindo, né, no caso, a prática do batismo, certo? Então eu trouxe esse vídeo aqui, curiosidade, não é propriamente um vídeo crítico, é apenas algo que foi me passado e me propus a fazer uma avaliação do texto, tá?
Em outras oportunidades eu vou estar abordando mais sobre batismo, que também é um tema bem abordado, bem interessante. E se você gostou do vídeo, se possível dá um like aqui no vídeo, um joinha, se inscreva-se no canal, né? Se você também for usuário das redes sociais, Facebook, dá um pulo lá na nossa página, lá, Analisando a Fé pela Razão, dá um curte lá. Tem bastante matérias sobre teologia e religião lá, para quem curte o assunto, com certeza vai gostar, beleza? Agradeço por ter assistido, paz a todos.